E aí pessoal, tudo bem? Então vamos dar início à disciplina Física Geral 3, tá certo? Como livro de texto eu vou usar esse livro aqui, que é o Sears-Zemansky Física 2, tá? Termodinâmica em ondas, mas vocês podem utilizar qualquer livro de Física 2 que é válido, tá? Basta procurar o tema do capítulo. Então nesse primeiro capítulo nós vamos falar de movimento periódico, tá certo? Deixa eu começar aqui. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Gravando. Então vamos lá. Então vamos falar de movimento periódico. O movimento periódico é aquele movimento, um movimento idealizado, tá certo? No qual nós temos uma certa frequência de oscilação, temos um período, né? Alguns exemplos aí de movimentos periódicos. É um sistema idealizado, né, massa-mola, no qual não tem atrito aqui, né? Nós deslocamos essa massa do seu ponto de equilíbrio, tá certo? E aí vai existir uma força restauradora, uma força elástica aqui, né, em oposição. Então se eu desloco esse bloco aqui ao longo do eixo X, tá? Então esse aqui é X, eu vou ter uma força contrária a esse deslocamento, uma força chamada de força restauradora, que vai ser a força elástica, né, dada por menos K vezes X. Outro exemplo, né, é o pêndulo simples, né, que é uma massa presa a um fio, né, e para pequenos ângulos, você faz deslocamento de pequenos ângulos, você solta, você tem como força restauradora o peso, né, na direção X, né, dessa massa, que é mg vezes o seno desse ângulo θ que está deslocado. Então esses são alguns exemplos, né, de movimentos periódicos. Algumas grandezas relacionadas ao movimento periódico que vocês precisam saber é a amplitude, tá certo? Então, dado um movimento periódico, né, ao longo do eixo X, por exemplo, então você vai ter uma amplitude de oscilação x com relação ao tempo aqui. Então vamos supor que esse movimento iniciou numa posição positiva x, ele saiu, né, foi para a posição de equilíbrio, voltou, foi para o lado negativo, né, do eixo x e voltou lá para a posição inicial. Tá certo? A amplitude é essa altura aqui, né, de oscilação. Então isso aqui é chamado de amplitude. O período de oscilação é o período de tempo que ele sai de uma posição e retorna à mesma posição, certo? A frequência é o número de oscilações que ele realiza por segundo, frequência é igual a 1 sobre período, é uma relação direta, e frequência angular, é dada pela letra ômega, é 2 vezes π vezes a frequência f, tá certo? Então essas são as relações necessárias. Então vamos fazer um exemplo breve aqui. Um transdutor ultrassônico, né, usado para diagnóstico médico, oscila com uma frequência de 6,7 MHz. Então a frequência F é igual a 6,7 MHz vezes 10 a sexta Hz. Né? Quanto dura uma oscilação e qual é a frequência angular? Né? O período de oscilação é 1 sobre a frequência F. Né? Então 1 sobre 6,7 vezes 10 a sexta Hz. Hz é a mesma coisa que 1 sobre segundo, tá certo? Então isso aqui é 1 dividido por 6,7 vezes 10 a sexta. Isso dá 1,5 aproximadamente, tá? Vezes 10 a menos 7 segundos, né? O segundo aqui está dividido, eu vou inverter ele aqui. E a frequência angular ômega é 2π vezes a frequência f. Isso é 2π, né, vezes 6,7 vezes 10 a sexta, 1 sobre segundo. Né? Hertz significa 1 sobre segundo. Isso aqui vai ser igual a 2π, então 2 vezes π vezes 6,7 vezes 10 a sexta. Isso dá 4,2 vezes 10 a sétima. Aqui eu vou colocar radianos por segundo. Radiano não é unidade, é apenas
para mostrar que a gente está trabalhando com frequência angular em radianos. E segundo é a nossa unidade, então radianos por segundo. Dando sequência, então agora a gente vai falar do MHz, né, o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples é qualquer movimento cuja força restauradora é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, alguns movimentos que se aproximam a essa situação é o sistema massa-mola, alguns exemplos, né, para pequenos deslocamentos, né, onde a lei de Hooke é válida, e também para o pêndulo simples, né, como mostrado aqui anteriormente, para pequenos ângulos. Depois eu vou mostrar para vocês que para pequenos ângulos a gente pode aproximar esse seno de θ para θ, né? Então vai ficar mais, ele tem uma relação linear. Então esses são exemplos de movimento harmônico simples, e agora a gente vai discutir um pouco eles. Para o sistema massa-mola, né, a força restauradora é igual a menos kx, né, lei de Hooke. Ela é a única força que atua, então isso é massa vezes aceleração. A gente pode reescrever essa expressão, lembrando que a aceleração ela é a derivada segunda, né, da posição com relação ao tempo. Certo? Então, reescrevendo essa expressão, a aceleração como sendo derivada segunda da posição com relação ao tempo, passo essa massa dividindo, né? Então, vou ficar a constante elástica sobre a massa vezes a posição, isso é igual a zero. Esse termo aqui, né, na frente da posição, a gente chama de frequência de oscilação, a frequência angular, né? O quadrado da frequência angular. Então isso é chamado de ômega ao quadrado. Então nós temos que a frequência angular para o sistema massa-mola é igual a raiz quadrada, né, da constante elástica sobre a massa. E a equação que resolve a solução dessa equação diferencial é essa equação aqui abaixo, né? A posição vai ser uma amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ, em que ômega é a frequência angular e φ é uma constante de fase. Esse φ, essa solução poderia ser em função dos senos, mas esse φ também carrega os senos, né, um ângulo. E ele está relacionado lá com a condição inicial, né, de onde que o meu oscilador ele partiu. A velocidade é dada pela derivada dessa expressão, então a velocidade da posição, a velocidade do meu oscilador harmônico simples, né, ele é a derivada disso. Então, para derivar essa expressão, eu uso regra da cadeia, derivo o que está aqui dentro, né, com relação ao tempo, então vai ficar o ômega, certo? E derivo o cosseno. Derivada de cosseno, a amplitude é constante, eu vou repetir ela, derivo cosseno. Derivada de cosseno é menos seno, então menos seno, né, de ômega t mais φ. Então essa é a expressão para a nossa velocidade do oscilador. E a aceleração, eu tomo a derivada da velocidade, né? Então o negativo usa a regra da cadeia, né? Derivada do que está aqui dentro dá ômega, então o ômega vai ficar ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno de ômega t mais φ. Esse termo aqui que aparece na expressão, né, o A cosseno de ômega t mais φ, é o próprio x, então eu posso reescrever isso aqui como sendo menos ômega ao quadrado vezes o x de t, certo? Que é essa expressão aqui em cima. Tá joia? Dando sequência, o φ, né, é um ângulo de fase. Então, quando a gente, no instante de tempo igual a zero, e a posição igual à posição inicial, né, o x0 é a amplitude vezes o cosseno de φ, né, e no instante de tempo igual a zero, a velocidade igual à velocidade inicial. A velocidade inicial é igual ao negativo de ômega a seno φ. Se eu divido a expressão de baixo pela de cima, eu tenho essa relação aqui, velocidade inicial na direção x sobre a posição x inicial. Ele vai dar esse termo aqui. Eu sei que seno φ dividido por cosseno φ é tangente φ, certo? E aí eu saio que φ é igual ao arco tangente do negativo da velocidade inicial na direção x dividido pela frequência angular vezes a posição inicial. Agora, se eu elevo as duas equações, tanto a equação 1 quanto a equação 2 ao quadrado, né, e somo as duas, então eu passo esse ômega aqui dividindo, tá certo? Por v, e sei que cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, né, isso vai dar 1. Então eu consigo isolar a minha amplitude e ter uma relação para amplitude, né, vai ser o x ao quadrado, x0 ao quadrado, mais a velocidade inicial ao quadrado dividido por 1 ao quadrado, isso tudo dentro da raiz quadrada. E aí temos um exemplo para a gente calcular, né?
uma mola, né, de constante elástica 200 newton por metro, então K igual a 200 newtons por metro, ligada a um corpo, né, de massa de 0,50 kg, então massa igual a 0,50 kg, foi inicialmente deslocado 0,015 metros. Então, posição inicial igual a 0,015 metros. Com uma velocidade inicial, então velocidade inicial na direção x igual a 0,40 metros por segundo. Ele quer saber qual que é o período de oscilação, né? Para eu calcular o período, eu posso calcular a frequência angular, ômega, que é a raiz da constante elástica sobre a massa, né? Feito isso, raiz quadrada da constante elástica, que é 200 newtons por metro. Eu vou deixar sem unidade aqui, porque está tudo no sistema internacional, então isso aqui vai dar radianos por segundo, dividido pela massa, que é 0,50 kg. Então isso aqui vai dar 400, não, desculpa, não dá 400, aqui, dá 400 dentro da raiz, 200 por 0,5 dá 400, dá 20, 400, tirando a raiz disso, dá 20. Então essa frequência angular vai dar 20 radianos por segundo. Beleza. Então tem a frequência angular, eu sei que frequência angular ômega é igual a 2π sobre f, mas eu sei que f é 1 sobre período, então é 2π sobre t. Então nessa relação aqui eu tenho que período é igual a 2π dividido pela frequência angular. Então isso aqui é 2π dividido por radiano. Nossa, não é radiano, não é por 20, vou pôr na frente. Por 20 radianos por segundo. Então é 2 vezes π, 2 vezes π, dividido por 20. Deu 0,31. Quantos significativos? Eu tenho 20, tem 2 significativos. Então 0,31. 0,31 segundos. Então esse é o período de oscilação. Ele quer saber a amplitude. A amplitude a gente pode voltar ali nos slides anteriores, e aí tem uma relação para a amplitude, que é a última relação. A amplitude é a raiz quadrada da posição inicial ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado, dividido por ômega ao quadrado. Então isso aqui vai dar raiz quadrada da posição inicial ao quadrado, que é 0,015 metros quadrados, né? Aqui está no sistema internacional, eu vou omitir a unidade, vai dar a unidade de amplitude, vai dar em metros. Velocidade inicial, 0,40 ao quadrado, dividido por 20 ao quadrado. Estou fazendo essa conta aqui. Quando a velocidade inicial é igual a zero, né, você puxa o seu pêndulo, seu oscilador e solta, some todo esse termo aqui e a amplitude vira a própria posição inicial, né? Então a amplitude aqui será 0,4 ao quadrado, né, dividido por 20 ao quadrado, mais 15, 0,015 ao quadrado, e eu tiro a raiz disso, deu 0,025 metros. Essa é a amplitude de oscilação. Então vamos lá, o período eu já fiz, a amplitude eu já fiz, o ângulo de fase do movimento. Então voltando aqui atrás, a gente tem que o ângulo de fase, φ, é igual ao arco tangente do negativo da velocidade inicial dividido por ômega vezes a posição inicial.
né? Então vamos calcular, isso é o arco tangente da velocidade inicial, que é 0,40, dividido pela frequência, que é 20, vezes a posição inicial, 0,015. Então, fazendo essa conta aqui, eu não estou me preocupando com as unidades, porque está tudo no sistema internacional, então eu vou cortar aqui unidade com unidade, isso aqui vai ficar dimensional. Então, vai ficar menos 0,40, né, dividido por 20 vezes 0,015. Aqui deu menos 1,333. Eu vou tirar o arco tangente disso. Deu menos 53, tá? Radianos. Beleza. Depois agora ele pede para escrever as equações para o deslocamento, a velocidade e a aceleração em função do tempo. Deslocamento. A equação do deslocamento é x igual a amplitude vezes o cosseno, né, da frequência angular vezes o tempo mais o ângulo de face. Então a posição x vai ser a amplitude. Qual que é a amplitude? 0,025, 0,025 vezes o cosseno, a frequência é 20, vezes o tempo, mais esse ângulo aqui que é 53, menos 53. Então vamos pegar uma borracha aqui. Isso aqui é menos 53. Caneta, menos 53. Então isso aqui. A unidade aqui eu estou omitindo, mas está todo mundo aqui no sistema internacional, tá? Então isso aqui é metros, isso aqui é radianos por segundo, isso aqui é radiano. A velocidade, né, vai ser negativo vezes ômega, vezes amplitude, vezes o seno de ômega t mais φ. Então isso aqui vai ser igual a V, vai ser igual a 0,025 vezes 20. Dá menos 0,50. Seno de 20 vezes t mais menos 53. Tá? Aqui está em metros por segundo. E a aceleração, né, é o negativo de ômega ao quadrado, a frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno de ômega t mais φ. Então, a aceleração vai ser 400, né, 20 vezes 20, vezes 0,025. Então, isso aqui dá 10. Cosseno, isso é negativo, de ômega t, é 20 vezes t menos, na hora eu troco o sinal, 53. Então é isso aqui. Vocês confiram, por favor, as contas, se eu não errei nada. Se eu errei, por favor, desconsidere. Vamos falar um pouquinho sobre a energia no movimento harmônico simples, né? No movimento harmônico simples é um movimento idealizado, não existe forças dissipativas, então não há perda de energia, né? Então a energia total ela é sempre constante, né? Ela é sempre uma constante. E ela, ao longo do movimento, ela é dada pela soma da energia cinética, né? Meio de mv ao quadrado, mais energia potencial elástica, meio de kx ao quadrado, né? Quando nós estamos aqui na horizontal. Na vertical ainda vai ter potencial gravitacional, né? No deslocamento máximo, né, quando x é igual à amplitude, a velocidade é igual a zero, então nós não temos energia cinética. E então a energia será puramente potencial. Então nós podemos calcular o valor dessa constante calculando a energia potencial nesse ponto máximo, que é dada por essa expressão, meio de k vezes a amplitude, né, constante elástica vezes a amplitude ao quadrado, né? Nessa expressão, se nós isolarmos o v, né, nós temos uma equação para a velocidade, né, mais ou menos isso daqui. Mais ou menos porque o bloco está deslocando na direção positiva e na direção negativa, né? Se x é igual a zero, né, nós temos a velocidade máxima, que é ômega vezes a, tá certo? Essa é a velocidade máxima, que está no centro aqui da
do movimento. Tá joia? Se essa velocidade máxima, ela está numa raiz também, aqui tem um mais ou menos também, né? No centro, ela pode estar vindo para cá ou vindo para cá. Né? Então ela tem positivo e negativo. Estou falando isso por causa do exercício que ele vai pedir máximo e mínimo atingidos. Né? Então o exercício, né, fala em um sistema massa-mola, né, cuja constante elástica é igual ao do anterior, né, 200 newtons dividido por metro, a massa igual a 0,50 kg, o corpo que oscila solto, né, a partir do repouso, então velocidade inicial na direção x igual a 0, do ponto x igual a 0,0020 metros. Ache a velocidade máxima e a velocidade mínima atingidas pelo corpo. Né? Se eu voltar no anterior aqui, a velocidade x é igual a ômega vezes a. Né? Ômega, a gente pode calcular, né? Frequência angular, sistema massa-mola é raiz de k da constante elástica sobre a massa. Então isso é raiz quadrada da constante elástica, 200 dividido pela massa, 0,50. Isso aqui vai dar raiz de 400, isso vai dar 20 radianos por segundo. A gente já fez isso anteriormente. Então isso aqui vai ser 20 vezes a amplitude. A amplitude. Vocês verificam que a velocidade é igual a zero, a velocidade inicial. Então vamos voltar na equação da amplitude aqui atrás. A amplitude, quando velocidade é igual a zero, então esse termo é igual a zero, a posição inicial ao quadrado, raiz quadrada da posição inicial ao quadrado. Então é a própria posição inicial. Então a amplitude aqui vai ser a própria posição inicial. 0,0020 metros. Então a velocidade máxima e mínima, né, porque ela pode estar numa direção ou na outra, 20 vezes o módulo dela, 0,0020, dá 0,040 metros por segundo. Isso aqui é o módulo, ela é máxima, então ela está indo na direção positiva, e mínima quando ela está indo no sentido negativo. Sentido positivo, sentido negativo. Vamos na letra B. Acha a aceleração máxima. Então essa é a letra A, letra B. Aceleração máxima. A expressão da aceleração é essa aqui. Aceleração da direção x vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Quanto que essa aceleração vai ser máxima? Quando esse cara aqui, ó, cosseno de ômega t mais φ, ele foi igual a menos 1. Tá certo? Que aí vai ficar isso aqui. Então a aceleração é máxima, é ômega ao quadrado vezes a. Então a aceleração na direção x é máxima, né? Ômega ao quadrado é 20 ao quadrado, dá 400, vezes a, que é 0,0020 metros. Então 400 vezes 0,0020. Isso dá 0,880 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora ele quer que calcule a velocidade e a aceleração quando o corpo está na metade da distância entre os pontos de equilíbrio do seu afastamento. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu sistema, certo? Eu tenho meu ponto de equilíbrio, tenho aqui a minha amplitude e ele está aqui na metade. Ele quer saber qual que é a velocidade e a aceleração. A velocidade na direção x, no ponto x, e a aceleração no ponto x. Vamos voltar aqui atrás para a gente pegar algumas equações. A velocidade tem essa equação aqui, ó, que vai nos fornecer uma informação importante. Então a velocidade na direção x, vou pegar só o positivo, tá? É raiz quadrada de k sobre m, né, que é o próprio ômega, a frequência angular, vezes raiz quadrada da amplitude ao quadrado menos x ao quadrado. Então essa é raiz quadrada da amplitude ao quadrado menos x ao quadrado.
Isso aqui vai ser igual a 20, né? Vezes a raiz quadrada, amplitude é 0,020, 0,0, quantos zeros? 2 zeros. 0,0020 ao quadrado menos 0,0010 ao quadrado. Na metade do caminho aqui eu estou em 0,010. Então faço essa conta aqui e tenho aqui minha velocidade nesse ponto x. Ela vai ser igual a 0,0020 ao quadrado menos 0,0010 ao quadrado, dá isso, tira a raiz quadrada disso, vezes 20, vezes 20. Aqui deu 0,035 metros por segundo. Essa é a velocidade máxima. E a aceleração? Nessa posição. Vamos voltar aqui atrás para ver se a gente tem alguma expressão para aceleração. Vamos voltar. O que eu tenho para aceleração? Aceleração eu posso usar essa própria expressão aqui. Eu tenho posição, né? Então tá certo. Eu uso a própria expressão para aceleração. A aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes a posição x. Então isso vai ser menos 20 vezes 20, 400, vezes 0,0010. Isso aqui vai ser 400 vezes 0,0010. 0,4. 40, né? Dois significativos. Metros por segundo ao quadrado. Resolvido. O que mais queria saber? A energia mecânica total, a energia potencial e a energia cinética nesse ponto. Eu vou pular a cinética e a potencial, depois eu somo as duas. Energia cinética. Energia cinética vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade na direção x ao quadrado. Isso vai ser meio vezes 0,50 vezes 0,035 ao quadrado. Então isso aqui vai ser, deixa eu ver, a massa é 0,50 mesmo? É isso mesmo. Então 0,035 ao quadrado vezes 0,5 vezes 0,5. Deu 3,1 vezes 10 a menos 4 joules. E energia potencial é igual a meio de kx ao quadrado. Então é meio vezes a constante elástica 200 newtons por metro vezes a posição 0,0010 metros ao quadrado. Então vai dar 0,0010 ao quadrado vezes 200, era vezes 100, veja por 2, fiz errado aqui, 100 vezes 0,0010 ao quadrado. Vai dar 1,0 vezes 10 a menos 4 joules. E a energia cinética total, energia total mecânica, vai ser a soma das duas, que dá 4,1 vezes 10 a menos 4 joules. Deixa eu ver se o livro está desse formato, para continuar. É o capítulo 13 do livro. O livro está diferente porque eu copiei o exercício diferente. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei um 0 a mais ali, por isso está diferente. Mas está parecido. Não escrevi o exercício, eu escrevi diferente. Mas aí vocês confiram do livro, por favor. Outro exemplo de movimento
harmônico simples é o movimento harmônico simples angular, tá certo? Para exemplificar esse oscilador, nós temos aqui um disco, né, no qual ele tem uma oscilação angular e existe uma força restauradora aqui devido a essa mola, tá certo? Então, se eu desloco para cá, essa mola gera um torque, ao contrário, né? Então a roda ela possui um momento de inércia I, tá certo? Então a resultante dos torques é momento de inércia vezes aceleração angular. E a aceleração angular pode ser escrita como uma derivada segunda, né, da posição angular com relação ao tempo. Escrevendo esse torque como sendo uma constante de torção vezes o ângulo, negativo uma constante de torção vezes o ângulo, eu posso escrever uma equação diferencial nesse formato, né? Aqui faltou um ângulo aqui, vezes θ, tá certo? Isso aqui, eu tenho que a frequência angular ela é dada pela constante elástica, né, de torção da mola dividida pelo momento de inércia. A frequência, né, sai dessa expressão, 1 sobre 2π raiz de k sobre m, e a equação de solução da posição angular ela é do tipo, a posição angular é a posição angular inicial vezes o cosseno de ômega-t, né, frequência angular vezes o tempo mais a constante de fase. Aqui eu posso calcular também o período, né, que é o inverso desse negócio aqui, é 2π, né, raiz do momento de inércia, dividido pela constante aqui de torção. Tá? Mais uma expressão que pode ser usada. Outro exemplo, né, é o pêndulo simples. O pêndulo simples, por exemplo, quando ele está nesse, é um fio, né, com uma massa aqui, quando ele está nessa posição, a força restauradora é a componente, né, do peso na direção aqui de oscilação, que eu vou chamar de direção X, é um mg seno θ, né? Como está em oposição, né, negativo, eu ganho sinal negativo aqui. Então eu tenho aqui restante das forças é massa vezes aceleração. Isso é mg seno θ, mas massa vezes aceleração, aceleração eu posso chamar de derivada segunda da posição com relação ao tempo. Isso é menos vezes a aceleração da gravidade vezes o seno de θ, né? Para pequenos valores de θ, o seno é aproximadamente o próprio θ. Então, quando você for fazer esse experimento, né, esse experimento nós vamos fazer na parte experimental, você deve fazer esse experimento para pequenos ângulos, né, ângulos muito pequenos. Então eu posso fazer essa aproximação e θ, né, ele vai ser o deslocamento x sobre o comprimento do fio. Então eu tenho essa equação diferencial e tenho que a frequência angular para o pêndulo, né, é raiz quadrada de g sobre L, que ômega é igual a 2πf, certo? Então, f, a frequência f vai ser igual a 1 sobre 2π vezes raiz, né, da aceleração da gravidade vezes o comprimento L. E nós temos que o período, né, vai ser igual a 2π raiz, né, de L sobre G. Então esse é o período de oscilação do pêndulo simples. Aqui um exemplo, né, calcule a frequência e o período de um pêndulo simples, né, de comprimento L igual a 1000 metros, né, em um local que a aceleração da gravidade G é igual a 9,8 com 2 significativos metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual que é a frequência F. A frequência F é 1 sobre 2π, né, raiz de G sobre L. Então isso aqui vai ser 1 sobre 2π, raiz de 9,8, 2 zeros, dividido por 1000. Isso aqui vai ser igual, vamos lá, 9,8 dividido por 1000, tirando a raiz quadrada disso, dividido por 2π. Isso aqui deu 0,157,576, 4 significativos, Hz. E o período é o inverso da frequência. Então, x é menos 1
deu 63,47 segundos. Esse é o período. Joia. Um pêndulo que se aproxima mais do real, né, é o chamado pêndulo físico, no qual você considera as dimensões do corpo. Aqui nós temos um corpo qualquer, né, arbitrário, né, com seu centro de massa, né, e oscilando aqui em torno desse ponto O. Né. O torque, né, que é a força restauradora aqui na direção Z, ele é dado pela força, né, peso, mg, né, vezes esse vetor com relação à origem vezes o seno, né, do ângulo entre eles. É um negativo porque eu estou vindo para o lado de cá. Né? Para pequenos valores de θ, eu posso fazer aquela aproximação e o seno de θ se torna o próprio θ. Né? O torque é momento de inércia vezes aceleração angular. Né? Torque na direção Z é igual a momento de inércia vezes aceleração angular. E a aceleração angular é a derivada segunda, né, do ângulo com relação ao tempo. Então eu posso escrever isso daqui, certo? Passando esse cara para o lado de cá positivo. E aí eu tenho que a minha frequência angular, né, ela é mg vezes essa distância d aqui, com relação à origem, dividido pelo momento de inércia. Dessa expressão aqui eu tiro que a frequência f é 1 sobre 2π, né, vezes esse valor, né, mgd sobre o momento de inércia, e tiro também que o período I, período de tempo t, vai ser igual a 2π, né, raiz do momento de inércia dividido pela massa vezes a aceleração da gravidade vezes a distância. Então, é um valor mais que se aproxima mais do real. Suponha que uma barra, né, uniforme de comprimento L, suspensa em uma de suas extremidades, oscile, né, como um pêndulo físico. Calcule o período, né, dessa oscilação. Então eu tenho aqui uma barra, tá certo? E ela tem comprimento L, e ela oscila aqui em torno da extremidade. O momento de inércia para essa barra é dado por essa expressão. Eu tenho que o período vai ser igual a 2π, né, raiz quadrada do momento de inércia, 1/3 de ml ao quadrado, dividido, né, por mg, vezes esse comprimento que eu chamei de L aqui agora, ao invés de D. Então, eu posso cortar esse L aqui com esse L e vai ficar essa expressão. Agora vamos falar um pouquinho sobre oscilações amortecidas. Né? Existem situações, por exemplo, no carro, né, de vocês, o ideal é que o carro ele não fique oscilando, mas que tenha um amortecedor, né, um atrito, em que a oscilação realize pequenas oscilações, né, para conter o impacto, mas que essas oscilações sejam poucas, né, você não fique com um oscilador constante. E aí você tem situações, por exemplo, quando o seu sistema ele é fortemente amortecido, né, ele tem o amortecido criticamente, ele tem que ele oscila e para de oscilar, cai como uma exponencial. O não amortecido, né, ele oscila constantemente, e o subamortecido ele vai oscilando e diminuindo a amplitude, como está essa cor vermelha aqui. Né? Para deduzir a nossa expressão, nós vamos considerar uma força de atrito do tipo menos B, né, coeficiente de atrito, vezes uma velocidade. O coeficiente de atrito ele vai depender da velocidade. E a força resultante, né, vai ser a força elástica, né, a soma da força elástica com essa força de atrito. Se a gente pegar a segunda lei de Newton, né, nós temos que o resultante das forças, né, essa velocidade eu posso escrever como derivada da posição com relação ao tempo, vai ser massa vezes aceleração, ou massa vezes a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Isso aqui é uma equação diferencial, né, que não é o foco do nosso curso, resolver essa equação. Nós vamos apresentar a solução dessa equação. Uma solução dessa equação para um oscilador amortecido é do tipo amplitude, né, que depende de uma exponencial, né, que depende do coeficiente de atrito e da massa, mesmo um termo de oscilação, um cosseno de ômega-t mais φ. Mas só que esse ômega, ele é um termo que agora depende não apenas da raiz de k sobre m,
mas também depende do coeficiente de atrito, certo? E aí nós temos algumas situações. Quando esse coeficiente de atrito é muito grande, né? Isso aqui é muito grande, esse ângulo de oscilação, ele tende a zero, né? E aí, nós saímos com essa expressão e encontramos que B, né, o coeficiente de atrito, é 2 vezes a raiz quadrada da constante elástica da mola vezes a massa. E esse é um valor crítico, né? Nessa situação, né, que é igual, nós temos um amortecimento crítico, que é esse aqui em verde. Quando esse B é maior do que esse coeficiente crítico, nós temos um superamortecimento, ou um forte amortecimento. Para B menor do que esse valor, nós temos um subamortecimento, que é essa situação da curva vermelha. Tá certo? A energia, né, em oscilações amortecidas, nesse caso a energia não é conservada, né? Nós temos um coeficiente de atrito que vai absorver energia. Nós podemos calcular o tanto, como que ocorre a variação dessa energia, né? A energia cinética, a energia mecânica total é dada por essa expressão, né? A energia cinética é uma energia potencial. Nós podemos tomar a derivada dela com relação ao tempo, então nós saímos com essa expressão, tá certo? Podemos isolar aqui Vx, né? Lembrando que derivada da posição com relação ao tempo é velocidade. Então, isolando Vx, nós saímos com esse termo, mas esse termo aqui que está dentro do parênteses, nós vimos anteriormente, que é o resultante da força da mola, né? Mais a força da... Desculpa. Sai daquele termo da força elástica da mola mais o termo de atrito, né? Se nós pegarmos esse massa vezes aceleração e jogarmos para cá, nos substituindo essa força de atrito, nós isolamos essa força de atrito e substituímos isso tudo pela força de atrito. Então, nós temos que a variação da energia com relação ao tempo para um sistema amortecido, ele depende do coeficiente de atrito, né, vezes a velocidade ao quadrado, né, o negativo disso. Você vai estar perdendo energia com essa expressão. Outro sistema é o sistema de oscilação forçada, né, que ao invés de você ter um atrito, agora você tem uma força externa fazendo o sistema oscilar, né. Um exemplo clássico, né, bem simples, é uma oscilação uma força que varia com o cosseno de um ângulo de oscilação, né. Nós vamos sair de uma equação diferencial um pouco mais complicada, mas a amplitude dessa oscilação nós podemos obter é dada por essa expressão abaixo, né, que vai depender da força máxima aplicada, né, e dos outros termos, né. Quando esse termo K menos M vezes essa oscilação forçada, né, a frequência de oscilação forçada ao quadrado é igual a zero, a amplitude é máxima, né, quando ômega d é igual a raiz de K sobre M, e quando ômega d é igual a zero, nós temos que essa força é constante, né, é uma força linear. Uma situação interessante para esse sistema forçado é, por exemplo, a ressonância, né, que é utilizada, por exemplo, em alguns experimentos de medicina, ou você pode pegar elas em instrumentos musicais, em construções. Aí nós temos um exemplo da ponte de acho que é Tacoma. Essa ponte ela foi construída e não tomou-se o cuidado de estudar a frequência de oscilação do vento, né, das correntes de ar local. E essa força de oscilação ela possui a mesma frequência de oscilação da ponte. Então ela fez com que a ponte fosse aumentando a sua amplitude de oscilação até se romper, né? Então, isso, para quem utiliza instrumento musical, já viu diapasão, então você coloca para vibrar, ele vibra na mesma frequência, então, e tem várias aplicações. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.